Olá, querida e querido, mais uma vez juntos, com alegria estou preparando esse vídeo, gravando esse vídeo, para continuarmos aqui estudando a Palavra de Deus, sendo alertados por ela, caminhando, a nossa vida terrena de mãos dadas com o Senhor, porque é o melhor para as nossas vidas. Creiam nisso, tenham certeza disso. Eu sei que muitos já estão aí com essa visão, com esse sentido de vida, e você ainda, se não está, não se preocupe, há tempo. Busque o Senhor, procure informações aí na sua igreja, no seu bairro, na sua vizinhança. Você tem tudo para também se juntar ao exército dos céus, Eu fico muito feliz em gravar esses vídeos. O tema é um pouco delicado, como foi a primeira parte, falando sobre os pecados de todos nós, todos os pecados. Hoje vamos entrar numa seara assim delicada, à luz do mundo, mais pela desobediência humana do que pelo próprio tema em si. E está registrado na Palavra de Deus, e é para nossa instrução, é para que nós cresçamos, para que nós possamos estar aprendendo aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas desde o princípio, porque o principal não é o que nós estamos vivenciando aqui, porque tudo isso aqui é passageiro, tanto as coisas boas como as coisas más, tanto as alegrias como as tristezas, tudo é passageiro. O importante é o porvir, é o que vai vir depois, depois quando nós formos nos juntar, é o Senhor, na vida eterna. E é o meu desejo que cada um de vocês que recebe esse vídeo regularmente, aquelas outras pessoas que vocês encaminham o vídeo depois de verem, meu desejo é que todos um dia possam estar conscientes da necessidade de caminhar com Deus. Sempre deixando claro, com muito amor, com muito respeito à opinião alheia, que nada é obrigado. Todos nós fazemos de acordo com a nossa consciência. O que eu faço com esses vídeos é trazer um pouco de conhecimento, mostrar numa linguagem mais acessível, mais fácil, como nós podemos herdar esse presente maravilhoso e definitivo que está disponível para todos nós, tá bem? Semana passada tivemos um vídeo, falamos sobre os pecados, citei vários versículos do Velho Testamento, passei por Êxodo, passei por Levítico, falando dos pecados de uma maneira em geral, principalmente aqueles pecados humanos que são trazidos pelas nossas vidas de uma maneira totalmente irregular, totalmente confusa, totalmente à parte do plano de Deus. E por que o plano de Deus? É porque Ele é o Criador. A palavra de Deus diz isso, a Bíblia Sagrada diz isso. Mas pode ser que algum de vocês, entre vocês, algum conhecido, algum familiar, não creia. Não podemos fazer nada a não ser orar, Pode não querer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é um direito também da pessoa. O que nós falamos aqui, eu deixo sempre bem claro, é que eu estou tratando de assuntos que estão na Bíblia Sagrada, porque eu creio no que está na Bíblia Sagrada. Então eu creio na salvação, eu creio que eu estou salvo, eu creio que eu estou no livro da vida. Lembra, falamos isso no vídeo passado? Aliás, o primeiro versículo que eu trouxe para você era Moisés dialogando com Deus, pedindo para que ele riscasse o seu nome do livro da vida, e Deus responde para Moisés: riscarei do livro da vida, do meu livro. Ele fala assim, do meu livro, Deus respondendo a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então estamos falando de pecado. Pecado é uma coisa muito sensível, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito individual. Na Bíblia há relatos de pecados coletivos, todos, quem não conhece, Sodoma e Gomorra, tem ainda mais outras cidades, Adimar, tem Adame, tem outras cidades, além de Sodoma e Gomorra, mas essas ficaram mais conhecidas. Eu falei também que Deus leva o seu povo para um lugar onde já tinha outros povos, mas o tamanho do pecado deles era tão grande
que ele resolveu tirar esse povo de lá e colocar ali o povo que ele elegeu como seu. São coisas que talvez nós não aceitemos, ou mais ainda, né, que eu tenho certeza poucos compreendem, mas foi a vontade de Deus, e assim foi feito. Né? Entre os pecados, as abominações, não só aqueles que relatamos em alguns capítulos e versículos de Levítico, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem ou mulher com animais, né? Mas também falamos da mentira, né? Que é um pecado também muito grave e que nós não damos importância achando que é uma coisa comum, uma coisa simples, e não é. Então vamos continuar agora já no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, é o 6º livro do Novo Testamento, né? Tem os 4 evangelhos, depois tem Atos dos Apóstolos e começa com o livro de Romanos, as cartas de Paulo. Paulo, um perseguidor da igreja, um perseguidor daqueles que caminhavam com Cristo, termina sendo rendido, né, aos pés de Jesus. Ele tem um encontro com Jesus tremendo e passa a ser usado por Jesus como um discípulo seu, dos mais importantes. Mais da metade dos livros do Novo Testamento são relatados por Paulo, as epístolas, né, ou as cartas, que ele vai enviando, né, depois que vai fundando as igrejas de Deus, fora ali do perímetro onde estava o povo de Israel. Deus manda ele para os gentios, para aqueles que, como nós um dia, fomos agregados, né, à raiz de Davi, né, entramos como povo de Deus, né, por escolha, por opção, por decisão pessoal. E o livro de Romanos, os teólogos, né, eles costumam dizer que é o livro mais bem, que traz melhores explicações de teologia, né, sobre as coisas de Deus, os planos de Deus, os parâmetros de Deus. É o livro de Romanos. Então é a primeira carta de Paulo, né, de muitas cartas que ele tem aqui na Bíblia Sagrada. E eu estou com ela aqui. Eu estou na cozinha hoje aqui, né, do lado de cada cozinha. Essa panelinha aqui que vocês estão vendo aqui, eu fiz uma pasta hoje excelente. Já comi, graças a Deus, Deus é muito bom. E aqui eu também costumo fazer as minhas artes culinárias, tá? Eu também sei fazer isso. Coisas simples, mas para mim que são gostosas, saborosas, até porque praticamente só eu que como, né? Os filhos todos já não estão mais conosco, e a Mariane com suas comidas, seus regimes, vamos assim dizer, as suas comidas melhores, né, assim, em termos de saúde, né, saladas, peixe, etc, etc. Não é o meu caso, né, tanto que dá para ver como é que eu estou, né. Amém? Uma pausa, né, antes do assunto tão delicado que vem a seguir. Eu quero também fazer um pequeno alerta, não é alerta, trazer uma pequena mensagem. Se alguma das pessoas que vê esse vídeo se encontrar dentro dessa situação, não é o fim do mundo. Se você está em pecado, deixa eu te dizer, Deus te ama e quer te ajudar a tirar do pecado. Esse é o propósito de Deus, quando Ele nos cria a sua imagem e semelhança e depois manda Jesus Cristo aqui para mostrar que nós poderemos ser melhor na nossa vida, morre, né, a favor de nossos pecados e nos dá o acesso à salvação e depois à vida eterna. Então, se algum de vocês, os seus familiares, se sentem constrangidos ou chateados, né, talvez até com essa própria mensagem, é o meu perdão, mas o meu perdão pessoal, né? Eu não posso pedir perdão por Deus, pela Bíblia, pelo que está escrito de maneira nenhuma. Está aqui, eu creio, mas eu peço porque talvez eu não esteja falando de uma maneira adequada para você ou para a pessoa que carrega essa prisão na sua vida, né? E cada um de nós temos as nossas prisões. Está bem assim? Então, louvado seja o nome de Jesus, que as palavras que eu relatar aqui, elas estão vindo do alto. Eu oro antes de gravar esse vídeo, orei agora há pouco, pedindo a Deus que colocasse na minha boca as palavras melhores para serem entendidas, para serem recebidas por qualquer dessas pessoas, com ou sem problemas semelhantes e similares. Amém? Essa é a minha palavra de incentivo para você que vai ver esse vídeo agora. Então, o livro de Romanos é o primeiro, como eu te falei, né, de que Paulo, né, escreve no Novo Testamento, é o 6º livro do Novo Testamento. No capítulo 1 de Romanos,
eu quero trazer para vocês a partir do verso 18, tá bem? O meu subtítulo fala a idolatria e a depravação dos homens. Homens, na palavra de Deus, não são os homens, os machos, o masculino, né? Deus cria o homem e cria a mulher, né? Então, quando fala em homens na Bíblia, falando da criatura, da criação de Deus, né? Então, a idolatria e a depravação dos homens. Verso 18 do primeiro capítulo de Romanos, a palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Depois você anotou aí, vai anotar aí, vai ler com calma o capítulo todo para poder compreender melhor, né? Então, detém a verdade pela injustiça, ou seja, quer impor o que não é justo, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, o que é que está dizendo Paulo aos romanos, né? Onde havia um grande mar, né, de pecados, né? Como na Babilônia, como eu falei em Sodoma e Gomorra. Então, Deus estava alertando através dos seus servos, né? No Velho Testamento eram os profetas, né? Que ele enviava, que ele falava, que ele dava as instruções para o seu povo. Agora aqui é através dos evangelistas, dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, e Paulo, né? Que veio a ser resgatado do pecado, de perseguir a igreja e perseguir o próprio Jesus Cristo, para poder ser enviado para levar a palavra, a mensagem de salvação a todos aqueles que a queriam ou a querem ouvir, porque está em aberto esse plano para você também no dia de hoje. Então Deus já tinha manifestado isso, quer dizer, é de conhecimento de todos. E segue aqui o verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tá bom? Então, olha, é conhecido desde o princípio do mundo, desde a criação, eu falei agora há pouco. Ele é que nos criou. Então, tudo isso que Deus estabeleceu e está relatado na Bíblia, né, ao seu povo, principalmente a princípio, nos 5 primeiros livros da Bíblia, os chamados Pentateuco no Velho Testamento. Então, é de conhecimento das pessoas. Se as pessoas querem transgredir, é individualmente a transgressão de cada um. Eu já falei, deixei bem claro, eu não posso salvar a minha esposa, nem ela me pode salvar. Eu não posso salvar os meus filhos, nem os meus filhos podem me salvar. É algo individual, é uma decisão pessoal que nós temos que tomar no decorrer da nossa vida. E quanto mais rápido eu posso dizer para vocês, é melhor. Então, desde o princípio do mundo isso está estabelecido, né? Sendo percebidos no meio das coisas que foram criadas, no meio delas, de toda a criação, né? No meio delas, diz aqui a palavra de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, não há desculpa para o pecado. Não há, a verdade é essa. Pode ser chato, pode doer, pode criar conflito, mas não há desculpa, porque todos conhecem, todos sabem o que é certo, todos sabem o que é errado. A palavra de Deus, eu sempre repito, o mundo na terra é gerido pelo diabo, pelo Satanás, né? Então, ele não vai dar as coisas de Deus. Ele vai justamente ser o contrário, porque ele estava com Deus no princípio, nesse princípio daqui. Só que ele quis ser maior que Deus, e por isso saiu destronado da presença de Deus. Perdeu todas as regalias, toda a oportunidade que ele tinha, toda a autoridade que ele tinha, e foi rebaixado. Foi tirado do convívio de Deus e dos que o cercam. E por isso a vingança dele é sobre o ser humano que está na terra, vivendo como eu e você. Porque ele sabe que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e que por Deus somos sustentados em toda a nossa caminhada aqui na terra. Ele sabe que um dia ele vai perecer para sempre. Ele vai para o lago de fogo e enxofre, que diz a Bíblia Sagrada, e os pecadores com ele.
Então as advertências de Deus que está falando aqui está desde o princípio da criação. Paulo está alertando aos cidadãos romanos que isso daí já está estabelecido desde o princípio. Então qualquer coisa que for feita ao contrário, não há desculpa. Eles são indesculpáveis por não cumprir o que Deus quer. Podemos discutir, mas é razão de um, de outro, é família, é cultura, o que quer que seja. Pode-se discutir tudo, mas não há desculpa. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu falei também, vou repetir aqui, minha querida, meu querido, Deus ama o pecador. Se você está em pecado, Deus ama você. Se eu estiver em pecado, Deus me ama. Só que Ele abomina. Nós falamos essa expressão abominável, né, sobre aquelas coisas entre homem e homem, entre homens, mulheres, né, e animais. Abomináveis. Naquele tempo se cobrava com a morte, apedrejamento. Eu falei até em alguns países árabes como eles matam os homossexuais. E tem pessoas que ainda conseguem apoiar esses países. Entende? Porque eles não têm dó nem piedade. Eles matam de maneira apedrejados, como eu falei, atiram de cima de edifícios a pessoa viva para se estatelar no chão, né, para ter aquela morte ali, porque eles estão em pecado. Para eles também que não seguem a Jesus Cristo. Eles têm as leis deles, né? Mas eles estão em pecado, à luz das leis deles, da religião deles. Só que, veja a diferença, lá eles matam os pecadores. Deus dá a oportunidade da salvação, de reverter o pecado para que a pessoa seja salva e tenha a vida eterna. Esse é o Deus que eu prego aqui, que eu gravo os vídeos dele. Esse é o Deus que te ama, como você é, com o pecado que você pode estar carregando no dia de hoje. Deus te ama a si mesmo. Deus está de braços abertos esperando o tempo de poder, estou tirando aqui algo que apareceu, de poder realizar o sonho dele. Alegre o coração de Deus, mesmo que você não consiga, e eu sei que é muito difícil determinadas prisões, pecados e prisões nas vidas das pessoas, mas sem Deus você não vai conseguir se libertar desse cativeiro, dessa prisão. E é o que Paulo expõe aqui, sob a mão de Jesus, que Jesus o resgata como pecador da perseguição, como homicida. Ele permite a morte de um mártir, Estevão, o primeiro mártir, está relatado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, salvo engano. Então, é indesculpável. Nós não temos como nos desculpar disso daí. É impossível. É impossível. Porque está na palavra de Deus, porque isso se conhece desde o princípio da criação, porque isso foi estabelecido na criação. Continua o verso 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha o que diz a palavra de Deus, minha querida, meu querido. É muito sério e real. É o que acontece. Não glorificaram Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos, ou seja, sem efeito, sem validade, nos seus próprios raciocínios, nos seus pensamentos, obscurecendo-se o coração insensato, quer dizer, o coração fica cego, obscura, fica negro, né? Perde a visão, perde a sensibilidade, perde a razão de ser. Tudo isso porque eles não reconhecem Deus como Senhor e Criador, eles não dão graças a Deus, eles não querem seguir os seus mandamentos. Aqui já estamos num milênio, um pouco mais, depois dessas pessoas serem mortas, apedrejadas, serem mortas pelos seus pecados. Nós estamos aqui na frente, o apóstolo Paulo, ele está trazendo para aquelas pessoas que já conheciam do passado, porque o judeu principalmente, ele não tem o Novo Testamento na sua vida.
na sua Bíblia, inclusive. É só a primeira parte da Bíblia, principalmente os 5 livros, né? Que é o Torá, chama Torá, e os profetas, a lei e os profetas, como eles chamam. Então segue aqui, verso 22, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Então, as pessoas que assim estão, nessa condição, e nós estamos nos referindo aqui à parte do homossexualismo, tanto masculino como feminino, e os derivados que daí vêm, exceto o abominável, né, do relacionamento com os animais. Então, as pessoas se tornam loucas, não enxergam, perdem o sentido, perdem a razão. E não se esforçam para mudar, não querem mudar. E aí, pastor, o que é que acontece? Não acontece nada. Se não quer mudar, o que é que nós vamos fazer? Não podemos obrigá-los a mudar. Não podemos prendê-lo, acorrentá-lo. Não podemos. Se não há condições de orientar, né, de compartilhar, de exortar a pessoa, se ela não se deixa exortar, se ela não se deixa ser ensinada, entende? O que é que você vai fazer? Não vai jogá-la num precipício, não vai isolá-la do mundo, não. Você tem que amá-la como pecador ou como pecadora, mas tem que abominar o pecado, porque isso é inaceitável. Deus não aceita isso. E o diabo é tão asqueroso que ele faz com que as pessoas, mesmo até as que não estão nessas condições de pecado, elas consintam com isso. Mas a palavra de Deus fala aqui, não sei se vai dar tempo hoje, mas a palavra de Deus fala aqui que até aqueles que consentem, que convivem, que estão ali, estão sujeitos às penas de Deus. Estão sujeitas. O que vai acontecer, pastor? Eu não tenho a mínima ideia, eu tenho só que falar o que está aqui. Do capítulo 20 ao capítulo 22 do Apocalipse, é o último livro da Bíblia, ali falam as pessoas que não irão à Terra Prometida, que serão riscadas do livro da vida. Ali está uma série de pecados. Aqui nós vamos ter mais na frente um tipo de... vai dizer o que são essas pessoas que carregam esses pecados consigo. Aqui mais na frente, talvez não dê tempo hoje, porque apesar de não ser um texto muito longo, ele é profundo. E eu quero ter a liberdade de trazer a coisa aqui sem apontar o dedo. Essa não é a minha função. Eu não estou condenando ninguém. Eu só estou tentando trazer à luz, à tona, a alguns que não conhecem, e mesmo que não vivam a situação diretamente, mas às vezes podem até consentir, incentivar. Não é para desprezar o pecador de maneira nenhuma, é para acolhê-lo dentro da possibilidade de acolhimento, porque até isso daí tem limite. Porque quando a pessoa não quer mudar, não adianta. É ela com ela mesma. Aí entra a oração. E aí sim é um dever de cada um de nós, conhecendo as situações das pessoas, de estar orando, de estar intercedendo pela família, para que seja abertamente o coração, para que a palavra de Deus possa entrar através de um missionário, de um evangelista, de um diácono, de um presbítero, um padre, um pastor. Essa é a razão da nossa vida. E a Bíblia está dizendo aqui, inculcam-se por sábios, pensam que são sábios, diferentes, né? Mas na verdade são loucos. É loucura para Deus esse crime, esses pecados. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Olha o que diz a palavra de Deus. O texto é muito denso, é muito sério, é duro. Mas nós precisamos aprender essas coisas na nossa vida, na nossa caminhada aqui terrena. Então veja aqui. E mudaram a glória de Deus incorruptível, ou seja, sem corrupção, em semelhança de imagem de homem corruptível, ou seja, corrupto,
nós aliamos só a corrupção ao que conhecemos principalmente no Brasil, mas isso tem no mundo todo, em alguns países muito mais, o Brasil é um deles. Corrupção no Brasil é sistemática. Mas a corrupção do gênero humano, por exemplo, aqui, que é que está se referindo aqui, está mudando, tirando Deus incorruptível, trazendo o homem corruptível. Não tem como. É luz e trevas. É sim ou não. É verdade ou é mentira. É o que diz a palavra de Deus. E nós temos que compreender que ela é boa para nós. É melhor do que os encantos do diabo e as suas ofertas, as suas oferendas, para aqueles que estão fragilizados às vezes, que imitam, que estão na onda, na moda, não importa a razão. Continua a palavra de Deus. Bem como, não só o homem corruptível, tá? Aqui continua o versículo. Bem como o diabos, quadrúpedes e répteis. Porque dentro dos pecados do povo de Deus, havia na lei alguns animais que não poderiam ser consumidos. E aqui ele está dizendo, né, como aves, quadrúpedes e répteis, alguns dos que não poderiam ser consumidos pelo povo de Deus. Como pecado, como desobediência. Lá no Levítico eu falei sobre a mentira, né? A gente fica achando que a mentira não é pecado, mas é pecado e é um pecado seríssimo. Todos são pecados. Todos nos separam de Deus. Todos podem fazer com que Deus nos risque do seu livro, do livro da vida. É o que está na palavra de Deus. É o que temos que compartilhar, pregar, explicar, como queiram, né? E segue aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Deus entregou tais homens, e aí se inclui mulheres, né, o gênero humano, à imundícia. Todos nós sabemos o que é coisas imundas, coisas que são sujas, que não se podem ver, que se escondem. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Tá vendo? Então Deus entrega esses pecadores, esses que não dão importância à sua palavra, esses que não ouvem os seus profetas, e vamos trazer o dia de hoje, né? Os seus pastores, seus padres, seus bispos, seus evangelistas, eles não ouvem, não aceitam a exortação, a palavra, o confronto da palavra. A concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o corpo entre si. Aí já está falando em desonra. Desonra é o que não é honra. Por que está desonrando? Porque não está honrando o princípio da criação. Deus cria o homem e cria a mulher. Deus não cria o homem efeminado. Deus cria o homem. Deus não cria a mulher masculinizada. Deus cria a mulher. Ele cria o homem e cria a mulher. E isso está estabelecido desde o princípio. E Paulo está trazendo isso para os romanos, que como eu falei ali na frente, ou ali atrás, né? Deus está levando ao conhecimento de um povo que vivia em pecado, em rebeldia. Adimá e Zeboim, agora que eu estou lembrando o nome da outra cidade, perdão. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, ainda tem uma quinta, não sei agora. Coisa de velho, as coisas vêm e vão. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esse é o meu propósito. Enquanto eu estiver aqui, eu sei que cada vez vai ser mais difícil, né? Mais cansativo. Às vezes as pessoas não gostam. Às vezes a pessoa nem vê o vídeo. Mas eu faço. Eu sou teimoso. Todo velho dizem que é teimoso, né? Mas eu faço porque eu estou fazendo isso para Deus. Não estou fazendo isso para mim. Estou fazendo para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, com certeza Deus está levando isso para você, para a sua mente e para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, para a sua vizinhança.
para aqueles que querem e precisam de ouvir das coisas de Deus. Inclusive os temas tabus, que muitos não gostam de falar, pastores inclusive. E continua, desonrando o corpo entre si. E finalizando o vídeo de hoje, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E encerra aqui o verso 25 do primeiro capítulo de Romanos. Amém. Não encerra o texto de hoje, tá? Ainda tem mais um pouquinho para o próximo vídeo. Como eu te falei, não é um texto longo, mas o tema é denso, né? Entende? Então, mudaram a verdade de Deus em mentira. Eu não posso dizer que por causa disso a mentira é classificada como um pecado grande. Mas é porque a mentira, ela ilude, ela transtorna, ela pode trazer péssimos exemplos, ela pode trazer sérios problemas para as pessoas. Então eles mudaram, né, transformaram a verdade de Deus em mentira. E segue ainda, né, adorando e servindo a criatura. Que criatura? Eu, você, os animais, ao invés do Criador. Que Criador? Deus, que criou justamente eu, você, a criatura, né, os animais, etc, etc, etc. Criador dos céus e da terra. Está ali no primeiro capítulo, né, da Bíblia Sagrada, Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o primeiro versículo do livro da Bíblia. No princípio, ele cria isso daí. A sua imagem e semelhança, nós, eu e vocês. Para nos dar aquilo que é melhor. Então, o Criador está sendo confundido com a criatura. Isso não pode agradar a Deus, meu querido, minha querida. Porque encerra, né, esse verso falando assim, o qual é bendito eternamente, ou seja, vai ser bendito sempre. Querendo ou não o salvo, querendo ou não o pecador, querendo ou não o mundo, querendo ou não o diabo. Deus vai ser bendito para sempre. Porque o plano dele estabelecido desde o princípio foi para mim e para você. A salvação e a preparação para a vida eterna. Ele mandou Jesus Cristo aqui na terra. Não mandou para fazer turismo, para passear, para ensinar. Mandou para tirar os nossos pecados, para nos livrar das imundícias relatadas nesses primeiros versículos lidos hoje. É esse Deus que nos ama, é esse Deus que quer a transformação das nossas vidas, é esse Deus que nos quer presentear com o nosso nome no seu livro, o livro da vida. Agora, se você disser não, eu não posso fazer nada. Alguns de vez em quando me procuram, né? Tem meu e-mail aí no vídeo, tem o meu telefone. Alguns me fazem do Brasil. A semana passada alguém me pediu sobre outro tema. E eu busquei uns vídeos antigos meus e falei, olha, no vídeo tal, do dia tal, tem esse tema. E 3 dias depois ele falou, olha, achei, vi e me tirou a dúvida. Muito obrigado, Você pode fazer isso também. E se eu não souber aquilo que você quer, se eu não tiver uma resposta adequada, eu posso procurar um outro pastor. Eu tenho pastor também, tá? Eu sou ministrado por outros pastores. Quando eu tenho problemas, e eu tenho também, eu busco opiniões, conselhos, exortações de outros pastores. Porque assim a Bíblia nos ensina. E eu vou finalizar isso aqui com o primeiro versículo que foi lido naquele primeiro vídeo, né, da semana, de 15 dias atrás, está em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 32, o verso 32 e 33, né? Que eu falei agora há pouco, né? Mas fala assim, Moisés falando para Deus, Êxodo 32, verso 32, agora, pois, perdoa o pecado de quem? Do povo. Perdoa o pecado de quem? O meu pecado. Perdoa o pecado de quem? O teu pecado. Do teu amigo, da tua amiga, que estão nesse pecado,
que tem essa dificuldade, vamos continuar no próximo vídeo. Perdoa o pecado, ou se não perdoar, olha a intimidade dele com Deus. Ele desafia Deus, e Deus quer isso na nossa vida. Risca-me do livro que escreveste. Quando Deus lhe responde, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro, é o verso 33, Êxodo 32. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso não significa que se eu ou você estiver em pecado com Deus, Ele vai nos riscar do livro pura e simplesmente. Ele nos dá a mão, Ele tem um amor que nós não temos, Ele perdoa como nós não perdoamos, Ele não faz acepção de pessoas como nós não fazemos. E Ele quer nos salvar, e Ele quer nos presentear com a vida eterna. Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Distribua esse vídeo para alguma pessoa do seu relacionamento, familiar principalmente, vizinhos, amigos. E se alguém estiver, mais uma vez eu repito, em dificuldade de vida com algum desses pecados, eu quero dizer que Jesus Cristo te ama e Ele morreu pela tua vida. E só Ele pode te ajudar a transformar essa circunstância que você está vivendo. Amém? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.